Olá, pessoal. Então, prosseguindo com a nossa aula, vamos conversar agora sobre créditos suplementares. Está Isso com a aí, palavra, pessoal. doutor. Doutora Priscila, muito obrigado. Bem, pessoal, nós vamos prosseguir com o estudo da Lei 4.320 e o título 5 da Lei 4.320 contempla, como a doutora Priscila já nos adiantou aqui, os créditos suplementares, os especiais e os extraordinários. Esses créditos, eles fazem parte do que são chamados créditos adicionais. E os créditos adicionais, conforme define o artigo 40, por gentileza, leia para a gente, doutora Priscila, o artigo 40. Dos créditos adicionais. São créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Bem, pessoal, já aprofundando um pouquinho aqui, é o seguinte: tudo que a prefeitura gasta, ela precisa que esteja amparada em lei. Tudo que ela gastou tem que estar autorizado em lei. E a lei que autoriza não é assim, lei, artigo 1º, autoriza o prefeito a gastar dinheiro comprando tijolo, não é assim. É a lei orçamentária, que vai contemplar possibilidade de uso de recursos nas unidades orçamentárias, nos programas e nas ações, conforme os elementos lá previstos. E aí supomos o seguinte: suponhamos que o prefeito tenha necessidade de gastar mais do que o que a lei autoriza. Se ele precisar de gastar mais do que o que a lei autoriza, ele precisa de uma autorização da Câmara para gastar mais, ou uma autorização que a Câmara já tenha dado para ele tirar de algum lugar e passar para o outro, que já estava lá no orçamento, por meio de um crédito suplementar, usando decreto. Olha que interessante. E aí, no artigo 41, fala que os créditos adicionais podem ser suplementares, que são aqueles destinados a reforço de dotação orçamentária, os especiais, que são aqueles destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, e os extraordinários, que são os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Então, vamos ver que interessante. Sempre que ele precisar acrescentar algo que não estava previsto no orçamento, por exemplo, vai fazer um festival gastronômico e não tinha nada no orçamento sobre o festival gastronômico, e ele vai ter que mudar a lei orçamentária, e isso vai ser feito através de um projeto de lei que a Câmara vai ter que autorizar especificamente a abertura de um crédito especial. O crédito especial é aquele que vai incluir na lei orçamentária algo que não estava na lei orçamentária. Esse sempre tem que ter autorização da Câmara. Já o crédito suplementar é aquele que pode ser feito por decreto se a Câmara der um limite para o prefeito. Ah, prefeito, até 20% o senhor vai trocando aí, e aí vai fazendo por decreto, dentro do que o senhor já colocou na lei orçamentária, e se precisar de mais, depois só pede mais para a Câmara avalia. Tudo bem. Em Minas Gerais, o Tribunal de Contas entende que reflete péssimo planejamento quando o prefeito precisa de mais do que 25% de suplementação. Quando eu estive vereador, na legislatura 2017-2020, naquela época o entendimento do tribunal era de ser no máximo 30%. Já baixou para 25%, eu espero que abaixe cada vez mais, para que tenha um planejamento mais respeitado. Embora não tenha muitos lugares que têm parâmetros objetivos, e inclusive o que vale é o percentual que a Câmara der. Se mesmo o tribunal falando que o ideal é não ser menos, não superar 25%, se a Câmara der 30%, der 40%, não há como punir a Câmara nem o prefeito por isso. Por outro lado, se o prefeito utilizar mais do que o que a Câmara tiver dado, ele cometeu crime de responsabilidade. Aí alguns alunos nos perguntam, qual que é a quantidade boa? A resposta é, na minha opinião, a quantidade boa, o percentual bom, é aquele que o seu município dá conta de fazer, mas sempre com um grau de desafio que vai estimular uma melhoria no planejamento. Eu já ouvi falar que na região metropolitana de Salvador, o percentual também máximo é de 27%. Mas aí vem as perguntas, né? 27% do quê? Da receita total, da despesa total prevista? E aí a gente deixa sempre uma sugestão para vocês, principalmente quando forem pensar em LDO ou na lei orçamentária anual, quando vocês forem colocar o percentual de suplementação que vocês vão autorizar o prefeito a abrir de créditos suplementares por meio de decreto,
vocês têm que gastar mais tempo pensando na referência do que no percentual em si. Como assim? Imagina o seguinte, eu vou dar para vocês um prêmio para quem acertar a pergunta. O prêmio vai ser 30% de... E fica por isso mesmo. 30% de quê? 30% de um bom dia? 30% de um curso? 30% de uma mentoria nossa, aqui online do curso? Eu tenho que falar do quê? Porque se eu falar que é 30% de um pão de queijo, é uma coisa. Se eu falar que é 30% de uma cesta básica, é outra coisa. Se eu falar que é 30% de um caminhão de batatas, é outra coisa. E o vereador, às vezes, fica lá preocupado se ele está dando 25%, 20%, 30% para o prefeito, mas, no fundo, a maior parte dos casos, os prefeitos pediram um percentual da despesa total. Então, vamos lá, do orçamento total, praticamente. Estão lá dando para o prefeito, às vezes, 10 milhões, 20 milhões para ele mudar, sem falar para a Câmara exatamente com o que ele vai gastar isso. Por quê? Porque vocês deram o percentual para ele com base na arrecadação total. E aí, prosseguindo um pouco aqui, assistam a nossa aula lá no município de Iraí, está online aí no nosso curso, mas tem um trecho só sobre isso, mas eu peço para a doutora Priscila continuar a leitura para a gente. Artigo 42, doutora Priscila. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por leis e abertos por decreto do Executivo. 43, pode ler também. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Isso aí, gente. E quer dizer, portanto, que sempre que o prefeito for abrir um decreto, ainda que ele tenha o percentual lá de suplementação que a Câmara deu, ou caso ele vá abrir para o crédito especial, ou mesmo o crédito extraordinário, ele sempre tem que falar de onde está vindo o dinheiro. Ah, o prefeito quer colocar mais 100 mil na educação. Que bom, mas vai vir 100 mil da onde? Porque o dinheiro não vem da imaginação. Ah, vai vir da folha do cheque. Não, mas o cheque tem que compensar. Então, olha que interessante, ele pode vir de 4 origens diferentes. Quais são essas 4 origens? A doutora Priscila vai ler para a gente, depois eu explico melhor. Pode ler, doutora? Consideram-se recursos para os fins deste artigo, desde que não comprometidos. O superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. 2. Os provenientes de excesso de arrecadação. 3. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. 4. O produto de operações de crédito autorizados em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Então, pessoal, traduzindo, o prefeito tem que falar de onde vem o dinheiro. E de maneira bem simples é o seguinte, o primeiro inciso é o dinheiro que sobrou do ano passado. O segundo é o dinheiro que está sobrando esse ano. O terceiro é o dinheiro que eu iria gastar com alguma coisa, eu vou deixar de gastar para passar a gastar com isso. E o quarto é o dinheiro que eu peguei emprestado. Ou seja, 3 são dinheiros que vieram de algum lugar e o terceiro, que é o mais usado, é vou deixar de gastar com saúde para gastar com esporte. É assim que acontece muitas vezes. Olha que curioso aquilo que eu falei. O dinheiro que sobrou ano passado, apurado em balanço contábil, né? Balanço patrimonial feito pelos contadores, ele foi chamado aí de superávit financeiro. Já o dinheiro desse ano, que está sobrando esse ano, ele foi chamado de excesso de arrecadação. Mas basicamente é dinheiro que sobrou, que não estava no orçamento, etc. Terceiro é quando eu vou anular parcialmente ou totalmente dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. E o quarto, a operação de crédito. Pode ler para a gente os conceitos, doutora Priscila, parágrafo 2º, já expliquei, mas vamos ver o que a lei diz. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Terceiro. Entende-se por excesso de arrecadação, para fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e realizada,
e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Artigo Os créditos 44, Os por créditos favor. extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Interessante esse artigo, né, doutor? Diga. Exato. Dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Será que acontece isso? Na... E outra, pior. Vocês devem se lembrar que a gente explicou que os créditos extraordinários só podem ser usados em casos de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. E recentemente nosso país passou por uma situação, em alguns lugares tem prefeito falando que está passando, que devido à pandemia da Covid-19, muitos prefeitos realizaram despesas que não estavam previstas no orçamento usando o crédito extraordinário. Tem problema? Não. Se for em razão da pandemia, não. Vou comprar oxigênio, vou comprar respiradores, não tem problema. Vai lá e salva o povo, depois dá um jeito. Só que muito prefeito aproveitou a desculpa da pandemia e realizou muitas outras despesas que não tinham relação direta com elas, usando o crédito extraordinário. Dessa forma, eles se esquivaram de respeitar os limites que a Câmara passou a título de crédito suplementar, e aí agora acaba que a execução orçamentária ficou muito diferente do que a lei aprovou. Isso é um desrespeito com a Câmara, porque a Câmara aprova o orçamento para ele ser observado. Já caminhando para os finalmente, pode ler o 45, doutora? Está sem microfone. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários. Excelente. E o 46? O ato que abrir o crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Ok. Gente, esse acento no foro aí veio da Lei 4.320. É a lei, naquela época, a redação do verbo ser era dessa forma. Bem, pessoal, encerramos esse bloco. O próximo tratará dos instrumentos de planejamento propriamente ditos. Eu gostaria de agradecer a doutora Priscila novamente pela parceria, a todos vocês aí que estão estudando, vocês são orgulho do nosso país, porque, infelizmente, existem muitos vereadores que só estão ocupando espaço. Dos 57 mil vereadores que temos no Brasil, ficaria muito feliz se eu pudesse dizer que pelo menos 7 mil não são 57 mil redondos, tá, gente? Aproximadamente 57 mil. Mas pelo menos uns 7 mil devem ser sensatos, eu espero, né, doutora Priscila? E mais, doutor, quero agradecer a parceria nesse finalzinho de bloco aqui, reforçar isso e convidá-los a continuar estudando. Óbvio, né? Perfeitamente. E quem tiver interesse, também assista os demais vídeos que temos na plataforma. Nós temos a modalidade de assinatura mensal, que a própria Câmara pode realizar o investimento para disponibilizar o conteúdo para todos os vereadores e servidores da Câmara. Acaba que é um valor bem simbólico, baixo, olhando parâmetros de mercado, mas para viabilizar o acesso ao conteúdo aí a todos vocês. Então, no mais, muito obrigado, doutor, e até o próximo bloco. Um abraço, gente. Até mais.